vou dar uma pausa aqui nas parábolas de Jesus, eu vou pregando de pouco em pouco, porque são muitas, né? Para a gente mudar de tema um pouquinho. Vamos mudar de assunto um pouco, né? Então eu quero falar com vocês sobre um outro tema, algo que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias, eu quero compartilhar com vocês. E o tema dessa minha nova série, que eu vou pregar em 7 mensagens, é: Jesus é muito mais do que você pensa. Então eu queria pensar nessa noite com você, a partir dessa mensagem, nesse tema, para que a gente possa compartilhar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Então a minha primeira mensagem nessa noite, pode colocar aí, o tema da minha pregação é: fugindo do imediatismo religioso e mergulhando na profundidade do relacionamento com Jesus. Mas que nome comprido, né? Tem nome que é fácil de guardar, né? Fala assim: o pastor pregou sobre o que domingo? Eu sei lá, o tema era tão grande que eu não consegui guardar. Mas acho que essa série aqui eu vou fazer uns temões assim mesmo, bem grandão, né? Fugindo do imediatismo religioso e mergulhando na profundidade do relacionamento com Jesus. Eu estou muito contente hoje também, porque hoje a minha irmã está aqui na igreja, minha irmã, meu cunhado, a Célia, minha irmã, meu cunhado, Zé Carlos. Muito bom ter vocês, é bom vocês virem aqui, trata bem eles, viu, gente? Que eu queria muito que eles viessem morar aqui, perto de mim, seria muito, muito bom, tá? Então vocês... ajuda eu aí, tá? Dá força aí pra mim, tá bom? Ajuda aí, faz um esquema aí, um lobby, tá? Qualquer coisa aí, né? Beleza? Mas muito obrigado. E agradecemos a todos os visitantes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Jesus é muito mais do que você pensa. Fugindo do imediatismo religioso e mergulhando na profundidade do relacionamento com Jesus. Pode passar a próxima imagem. Eu não lembro se eu coloquei o versículo. Não, ainda não. Então pode voltar lá por enquanto. Quero orar com você nesse momento, para a gente iniciar essa série. Obrigado, Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas canções que a gente cantou, e agora nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio deste texto, que já falou muito ao meu coração, e eu desejo que ele fale ao coração da igreja também, e o Senhor promova a transformação que só o Senhor Jesus pode fazer em nossa vida. Nós confiamos nisso, Pai, estamos submissos à tua intervenção, por meio do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Se eu perguntasse agora aqui para você quem é Jesus, eu creio que você me daria uma resposta bem genérica, não é o que todo mundo faria, ou pelo menos a maioria das pessoas faria. Mas se eu perguntasse quem é Jesus para você, não assim, tipo assim, quem é Jesus, gente? Mas se eu perguntasse para você, olhando nos seus olhos, quem é Jesus para você? É muito provável que a sua resposta seria um pouco diferente da resposta genérica, a resposta da multidão. Normalmente, quando as pessoas são perguntadas assim, elas não sabem como responder, não é? Quando a gente pergunta direto assim: o que é Jesus para você? Via de regra, a maioria das pessoas respondem assim: Jesus é tudo. Já ouviu essa resposta? Eu já ouvi um monte de vezes, porque eu sempre pergunto isso. Então assim, a pessoa responde: Jesus é tudo para mim. Só que dizer que Jesus é tudo, que é o que a maioria das pessoas responde, é praticamente a mesma coisa que dizer que Jesus não é nada. Não é? Porque as pessoas não sabem explicar esse tudo. Porque você fala: tá, então Jesus é tudo. Mas tudo o quê? Ele é tudo, assim. Pensa assim, tudo, assim, uma coisa que, sabe assim, que enche tudo quanto é espaço, assim, cabe dentro de uma latinha de sardinha. Sei lá porque que eu pensei nisso agora. Eu tinha pensado em maionese, mas achei maionese, né? Nada a ver, né? Cabe numa latinha de sardinha, mas cabe no universo inteiro. Tá, mas o que Jesus é para você? Não, Jesus é demais. Não é assim? As pessoas muitas vezes não sabem dizer algo sobre Jesus. Então, mas deixa eu aliviar um pouco essa tensão, né? Na verdade, isso até tem uma certa razão de ser. Eu acho que basta a gente olhar como tudo começou, não é? Deus criou o mundo, lá mais à frente Deus escolheu um povo, por meio de um homem chamado Abraão, né? Ele deu esse nome para este homem, ele chamava Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão e disse assim: você vai ser pai de uma grande nação, então sai do lugar onde você está, eu vou colocar você numa outra terra, e ali eu vou dar para você a incumbência de formar a partir de você, da sua semente, do relacionamento seu com a sua mulher, uma nação. E aí, a partir dessa descendência, ele teve um filho chamado Isaac, e este filho dele, Isaac, teve um filho chamado Jacó, que foi o neto de Abraão. E esse Jacó teve 12 filhos, não é? Não havia televisão naquele tempo, vocês sabem, não é? E ele teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, José e Benjamim. De todos esses filhos, o José, que era o penúltimo da fila, era o muito amado dele, porque José era filho de Raquel. Ele tinha 4 mulheres. Deus nunca mandou que ele tivesse isso, mas ele tinha 4 mulheres. Enfim, não é o tema da nossa pregação aqui. Deixa eu discutir isso aí numa aula de escola bíblica, né?
né? E aí, então, ele teve esse filho, ele amava muito Raquel. Raquel morreu no parto do segundo filho. Então, ele amava muito seu filho José, porque era a esposa que, de fato, estava muito no seu coração. Mas aí, um dia, por causa do ódio dos seus irmãos, esse José foi vendido para mercadores, e aí esses mercadores o venderam no Egito, e no Egito ele ficou preso num calabouço. Bom, mas depois aconteceu uma série de circunstâncias, essa também não é o tema da nossa mensagem, mas o fato é que esse José foi à presença do faraó no Egito, e por revelar um sonho ali, e dar uma opinião de como gerir uma situação de crise, o faraó disse assim: nós acharíamos algum outro homem como esse, em que há o Espírito de Deus. Acho esse texto maravilhoso. E aí ele coloca o José como vice-rei, e ele é o auxiliar, portanto, do faraó. Depois o faraó, quem manda é José. Quando o faraó está de férias, é José que comanda tudo. Olha que coisa interessante. O José morreu depois, e aí o seu tempo como um dos líderes do Egito foi esquecido. Mas o seu povo, a sua família, veio morar no Egito, porque José os perdoou do erro que eles cometeram com ele lá atrás. Mas eles se tornaram numerosos demais, e aí por causa disso eles sofreram 450 anos de cativeiro. Como eles cresceram demais, o Egito, para não perder o seu poder, subjugou, escravizou o povo de Israel. Durante 450 anos eles ficaram trabalhando como escravos, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Deus tinha um projeto, um plano, e aí depois desse tempo todo, Deus levantou um líder, Moisés. E aí um dia, quando Moisés estava lá no deserto, fugindo por causa de coisas erradas que ele cometeu lá no Egito, embora ali ele fosse um príncipe, ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Na verdade era um mato que estava verde, pegava fogo e nunca virava palha. Sarça ardente, não é? E aí então ali eles têm um encontro pessoal com Deus. Deus conversa com ele ali. E é isso que eu quis chegar. Nessa conversa em que Deus se revela para ele, Deus diz para ele assim, ele pergunta para Deus: tá, você quer me enviar para lá, mas quem eu vou dizer que está me enviando? Ele diz assim: diga que eu sou. Aí eu falei: não, pois é, essa é a pergunta que eu estou fazendo, quem é você? E Deus diz assim: eu sou. Então essa coisa das pessoas dizerem assim, Deus é tudo, tem até uma certa razão de ser. Porque quando Deus está dizendo isso, essa forma que Deus se apresenta a Moisés, Deus está revelando de que Ele é absolutamente tudo aquilo que a humanidade precisa. Eu sou o que sou. Então depois a gente vai entender ao longo da história bíblica que em Deus tudo começa e tudo termina, em Deus está toda a força e em Deus está o controle do universo. Então por isso, para a maioria das pessoas, é natural conceituar simplesmente que Deus é tudo. Deus é tudo. Então tem algum sentido essa fala? É rasa, vamos combinar. Mas Deus é mesmo tudo. Mas Deus fez algo que foi além da compreensão humana. Ele esvaziou-se da sua glória e desceu a esse mundo para viver como homem, num dado tempo da história. Ele sofreu as aflições de um homem. Ele foi o modelo perfeito, e nesse modelo ele foi o salvador da humanidade. Então, quando ele caminhou pelo mundo, ele recebeu até nome de homem, porque Jesus é nome de homem. Aqui na nossa igreja tem uma pessoa que chama Jesus, não é? Jesus está na nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, pensa nisso, não é? Então, é um nome humano. Jesus recebeu um nome humano, porque o nome significava que ele tinha a missão de salvar as pessoas dos seus pecados. Então, com certeza, essa foi a maior forma de aproximação que Deus poderia ter das pessoas. Eu não consigo imaginar uma outra maneira que Deus pudesse chegar mais perto da gente do que essa, ele virando gente e estando aqui entre nós, né? Então, é nessa aproximação que ele se fez conhecido. Deus olhou pessoalmente nos olhos das pessoas, que coisa linda isso, e ele ouviu as histórias e as reais necessidades das pessoas, nas suas conversas, nos seus bate-papos, nos seus diálogos, nas visitas que ele fez, nos sermões que ele deu, nos almoços, nos jantares que Jesus fazia na casa das pessoas. E Jesus também alertou, e Jesus também repreendeu, claro, quando foi necessário. Mas ele fez algo mais. Ele mostrou que o grande eu sou tem outras formas de ser chamado e que também representam de maneira muito simples quem Deus realmente é. E foi João, o evangelista, que captou essas falas. E aí ele retransmitiu no evangelho que escreveu. E são essas palavras que você está vendo. João captou essas palavras, anotou todas elas.
E elas hoje servem para nós entendermos quem Deus realmente é, quem Jesus realmente é. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Portanto, Jesus é muito mais do que você pensa. Ele não é um mártir da história. Jesus também não é um líder revolucionário, embora a sua mensagem realmente tenha sido revolucionária para todo mundo. Jesus não é apenas um homem que fez coisas boas para as pessoas. Jesus não foi um hippie. Jesus não é, ou não foi e não é um comunista, um socialista, um capitalista. Jesus não é de esquerda, mas Jesus também não é de direita. E também Jesus não é do centrão, tá bom? Então eu prefiro ficar com a fala do Tim Keller, né? O Timothy Keller, quando ele diz o seguinte: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Essa fala é extraordinária, gente. É exatamente isso. Por que o evangelho de Jesus incomoda? Porque existe sempre levantes contra a igreja de Jesus. Por que as pessoas se opõem ao evangelho de Jesus Cristo? Por que as pessoas se opõem aos cristãos verdadeiros? Não os cristãos de Araque, os cristãos verdadeiros. Aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus. Aqueles que não insultam. Aqueles que mostram a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que faz o confronto. É por causa disso mesmo. Porque pessoas legais não são crucificadas. E Jesus um dia disse aos seus discípulos: se eu sofri, se eu passei por dificuldades, vocês também passarão. Vocês também enfrentarão lutas. Fiquem certos disso. Então, quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. É aquele que entregou a sua vida numa atitude de total renúncia, para que ao longo da história da humanidade, muitas pessoas pudessem receber a salvação e a libertação dos seus pecados e uma vida plena e abundante. Uma vida plena e abundante com Jesus. E o que isso significa na prática? Significa uma vida com propósito e com sentido. Porque a gente fala muito isso, uma vida plena, eu quero ter uma vida abundante. O que é isso, na verdade? É uma vida que tem propósito, é uma vida que faz, uma vida que tem sentido, uma vida que não suporta viver apenas para si mesmo, e precisa compartilhar, e precisa partilhar essa vida com outras pessoas. É assim que funciona, é assim que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, o Evangelho é Jesus Cristo. Mas aquilo que talvez nos pareceria assim, o melhor dos mundos, né, dentro do que eu estou falando, na verdade não é. Isso porque quando as pessoas começam a entender realmente quem é Jesus, muitos desistem de andar com Ele, porque percebem, e aí é que vem a questão, o preço é alto, o caminho é estreito, a porta é apertada e a jornada é longa. Então, essa é a dificuldade. Até aqui estava tudo muito bonito, né? Estava indo tão bem a pregação, mas de repente o negócio foi ladeira abaixo, porque a gente mostrou que tem preço. Não é tão simples assim. É claro que é a graça, é claro que é a salvação, é claro que é a compaixão, o amor de Jesus, a misericórdia, tudo está estampado na sua missão. Mas o caminho é estreito, né, gente? As dificuldades são muitas, o permanecer é muito difícil. Mas, por outro lado, aqueles que compreendem isso, aqueles que compreendem o próprio Jesus, ainda que não completamente, porque a gente não consegue compreender completamente. Eu, particularmente, tem coisas que eu leio, por exemplo, nos evangelhos, na vida de Jesus, e eu já li não sei nem quantas vezes, e eu ainda não sei responder. As pessoas perguntam e falam: rapaz, eu ainda não sei responder isso aí não é? E às vezes eu vou, busco, estudo, e aí eu esqueço, tenho que voltar de novo, porque é difícil, o assunto é difícil. Mas aqueles que compreendem, ainda que em parte, aqueles que abrem o seu coração e que se deixam ser conduzidos por Jesus, experimentam ou começam a experimentar uma intimidade profunda, maior do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Então, enquanto mais intimidade tivermos com Jesus, melhor nós conseguimos enfrentar as dificuldades da vida. O caminho é estreito, difícil? Sim, e sempre será. Mas quando nós desenvolvermos intimidade com Jesus, mesmo no meio da dificuldade, a gente vai prevalecer.
porque a gente sente que Jesus está ao nosso lado. Entre tantas menções e tantas frases famosas ditas pelo C.S. Lewis é o famoso escritor das Crônicas de Nárnia, ele é um teólogo, né? E ele, dentre elas tantas, tem uma delas que ele dizia o seguinte, olha que bacana, ele diz assim: em relação a Jesus, só temos 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, o C.S. Lewis: se Jesus não é quem disse ser, então é um mentiroso. Se não é quem pensou ser, então é um lunático. Mas se Jesus é quem disse ser, então definitivamente ele é Deus. Então, ao longo dessas mensagens, eu quero convidar você a deslumbrar-se mesmo e aventurar-se nas palavras de Jesus a seu próprio respeito. O que Jesus disse de si mesmo, para que você saia da mesmice e quando alguém perguntar quem é Jesus para você, você não diga mais, Jesus é tudo para mim. Você terá muito mais a responder. Então, por meio dessas afirmações de Jesus, você vai ter um pouco mais de conhecimento. Afinal de contas, como eu disse, Jesus é muito mais do que você pensa. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira mensagem que eu quero fazer nessa noite, é a afirmação feita por Jesus lá em João 6,35, quando ele diz: eu sou o pão da vida. O versículo diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Os versículos que a gente decora vão misturando na nossa cabeça, né? Na verdade, essa fala, ela está inserida num ensinamento oferecido por Jesus. Ele está dentro de um capítulo enorme. Se você olhar aí na sua Bíblia, se você quiser, até os textos vão aparecer ali, mas se você quiser olhar na sua Bíblia, tanto digital como de papel, você vai ver, esse capítulo tem 71 versículos, é enorme. E muitas coisas aconteceram e desencadearam aqui uma série de lições por conta dos fatos que ocorreram aqui. Bom, nesse capítulo a gente lê que Jesus operou o grande milagre da multiplicação dos pães, que alimentou uma enorme multidão que o seguia. Você sabe que esse milagre de Jesus, ele é o campeão de likes nas operações, nas ações operadas por Jesus, não é? Você sabe disso, não é? A maioria das pessoas fala assim: qual o milagre de Jesus, né? As enquetes dizem isso. Qual é o milagre de Jesus que você gostaria de ver se você pudesse voltar no tempo? O campeão, né? O que mais recebeu likes, com certeza é a multiplicação dos pães e peixes. Esse também é o meu preferido. Eu queria ver isso aí, como é que Jesus fez esse negócio acontecer lá, né? Isso deve ser maravilhoso, né? Então, depois desse milagre extraordinário, porque de fato ele é, a multidão que se seguia a Jesus só aumentava. Quando Jesus operou esse milagre incrível, a quantidade de pessoas começou a aumentar cada vez mais, porque as pessoas comeram, elas estavam com fome, e elas ficaram satisfeitas, porque os discípulos falaram: vamos mandar essa gente embora, como é que a gente vai servir esse povo todo? Jesus, manda o pessoal sentar aí que nós vamos liberar comida aqui para todo mundo. E aí foi uma onda gigantesca de McFish, né? Pão e peixe, né? Que foi distribuído para todas as pessoas que estavam ali. Mas quando Jesus apresentou o outro pão, que era o próprio Jesus, que era Ele próprio e a sua palavra, quase todos o abandonaram e as pessoas se recusaram a segui-lo. Bom, as pessoas queriam a comida. Elas queriam a comida, mas elas não queriam a verdade. Só os discípulos mais próximos depois conseguiram entender essa proposta de Jesus, de que essa vida verdadeira, essa vida eterna, só poderia ser encontrada nos ensinamentos de Jesus e não no alimento que perece. A gente vai ver isso aqui. Olha que coisa mais interessante. Pode colocar a próxima imagem aí. Eu escolhi uma frase que você já deve ter lido, ouvido em algum lugar. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Você já ouviu isso aí, né? Todo mundo já viu isso daí, não é? Então você já deve ter ouvido essa frase nas propagandas, nos comerciais. É assim, né? O vendedor, né? O cara lá, sei lá quem, ele fala assim: você vai ficar satisfeito com o produto, e se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Essa é a hora que entra o advogado, porque nem sempre eles devolvem o dinheiro, não é? Então, a gente vive inserido hoje numa sociedade imediatista, não é? Então, é drive-thru, fast food, self-service, full-time, express. Essas palavras, elas não são todas palavras americanas, né? Palavras inglesas. Essas expressões que agora fazem parte do nosso vocabulário, direto.
não é? Então às vezes fala assim, vamos aí, vamos express, né? Vamos correr com esse negócio aí. Eu vou passar no drive-thru, que é mais rápido para pegar isso aí, né? Vou comer ali no self-service, porque você está com pressa. Você tem tempo de sentar no restaurante, olhar menu, né? Escolher o cardápio, ver se pode trocar isso, aquilo. O dia é corridão. Você só faz sair à noite, quando você sai num jantar especial. No dia a dia, o self-service é a melhor saída. Você come rápido, né? E já sai para resolver as outras coisas que você tem que resolver. Enfim, né? Sejam pessoais ou sejam do seu trabalho. Então, isso tudo domina tanto a sociedade contemporânea que nós estamos perdendo a disposição de esperar. Não é? Então, hoje, nós achamos uma tortura, por exemplo, termos que nos sentar em um ambiente e esperar a nossa vez. Um consultório médico. Esses dias atrás eu fui fazer uma consulta e demorou muito. E o médico sempre é rápido para atender, mas não sei o que aconteceu. Demorou acho que 1h30 para me atender. Eu falei, misericórdia, mas que demora essa? Esse negócio não vai nunca, né? E eu resolvendo as coisas. Eu falei assim, eu estou no médico, espera aí. Enquanto já foi um monte de gente, nunca me chama. E eu fui uma vez perguntar lá no balcão, viu? Está demorando? Não, é porque está meio ocupado, está atendendo um monte de gente. A minha impaciência. Pô, eu fiquei pensando, por que eu não curti aquela 1h30 sentado ali, né? Fiquei de boa ali, esperando a minha vez na boa. Fica angustiado. Consultório dentário, né? Espera para sofrer ainda, não é? Cadê os nossos dentistas? Não estão aqui hoje, né? Então, banco. Hoje a gente quase não vai no banco, mas quando pega vai no dia do pagamento, não é? Já pensou? E quando eu morava lá em São Paulo, lá na Zona Leste, a Caixa Econômica do lugar onde eu morava era a agência bancária onde tinha o maior número de inscritos do Bolsa Família. E teve um dia que eu tive que ir direto na gerência. Eu precisava falar na gerência, era uma emergência, eu ia fazer uma viagem no dia seguinte, eu precisava resolver naquele dia. Eu acho que eu fiquei umas 5 horas lá sentado esperando a minha vez para poder falar com a gerência. Mas eu não podia sair, era muito importante. Mas aquilo foi terrível. Eu li um livro esperando a minha vez. Interessante, não é? Órgãos públicos, a gente não tem mais paciência de esperar. Nós estamos perdendo a capacidade de esperar. Mas isso não é tudo. Ainda a gente enfrenta a crise da insatisfação. O que temos hoje, amanhã já não satisfaz mais. Eu sou assim. Hoje eu confessei o meu pecado lá na classe dos casais vencedores, né? Que eu tenho essa dificuldade de insatisfação. É uma coisa com a qual eu particularmente luto mesmo. Então a nossa ânsia pelo ser, pelo ter, tem levado a gente a uma insatisfação constante. Porque sempre tem uma coisa melhor surgindo. E a gente quer o melhor, né? Sabe o cara que compra o carro LT e ele queria comprar o LTZ, mas estava mais caro? Sabe o que é, né? Quem entende carro aí sabe, né? Tem o LT e tem o LTZ. É o máximo que eu consigo chegar, gente. Não entendo muito disso, né? Então, colabora, ajuda, né? Então, chegou, é o que deu, não é? Eu queria o LTZ, porque ele vem com muito mais coisas, né? Mais chegadão e tal. Mas o meu dinheiro não deu. Você está com um carrão novo, brilhando, e está reclamando. Não é verdade? A gente não é assim? Interessante isso. Mas sabe o que é pior, gente? O pior é que esse sentimento invadiu também as igrejas. Então, a gente não tem mais paciência para esperar uma igreja crescer. A gente não tem mais paciência para esperar um ministério frutificar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tá, beleza, você pode pegar grandão, e não tem problema, tudo bem. Mas você já pensou você participar, a aventura de você participar do processo? De você poder lá na frente dizer para aqueles que estão chegando, eu vivi essa experiência lá atrás. Hoje são 50, mas antes eram só 3. Hoje são 200, mas antes nós começamos com 10. Não é? Então, as pessoas não têm paciência de esperar isso. Quer ver uma outra coisa? A caminhada do discipulado. Começar a gerar resultados, a gente não tem paciência. Pode ver que o que é discipulado? É vida na vida, é caminhar junto. Quanto tempo dura o discipulado? Quanto tempo for necessário? Pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser a vida toda, não é? E você caminha naquele discipulado. A Célia mesmo, minha irmã, faz discipulado junto com a amiga dela, não é? E já, a Chu, não é? E já faz um tempão que ele e a Chu estão caminhando juntas, por anos juntos, muitos anos. Quando vai acabar isso? Talvez nunca acabe, talvez até o final da vida. Então, as pessoas não têm paciência, porque a gente é muito imediatista. Então, além disso, as pessoas também têm um outro problema, estão se desesperando por um milagre que nunca chega, não é? Por uma palavra que desejam receber.
ou por uma bênção especial que está sendo oferecida aí no mercado gospel. Surgiu uma nova bênção no mercado gospel, um negócio novo aí. E aí a galera vai atrás, porque as pessoas querem quando? Elas querem agora. Bom, e por aí vai, tantas outras coisas. Mas tudo o que acontece nesse momento da vida de Jesus pode ajudar a gente a entender um pouco mais o propósito de Deus para nós e de como podemos encontrar essa satisfação na pessoa de Cristo, onde nós temos tudo de fato o que nós necessitamos. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de João, que é o capítulo que nós estamos olhando, você vai perceber os títulos dados a cada episódio ocorrido. Eu coloquei eles aqui, segundo a versão da NVI. Pode aparecer um pouco diferente nas suas variações, mas basicamente é isso que você está vendo aqui. A primeira multiplicação dos pães, sabe aqueles títulos que tem no capítulo, que vai dividindo o capítulo? Então, se você olhar na Bíblia, você vai ver, mais ou menos deve estar assim na sua Bíblia. A primeira multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, Jesus o pão da vida, e muitos discípulos abandonam Jesus. Olha que interessante esses 4 subtítulos, vamos dizer assim, dentro do capítulo. Eu quero dividir esses temas em 2 partes, que você está vendo aí, porque existe uma diferença muito grande entre os 2 primeiros e os 2 últimos. Os 2 primeiros, você vê a multiplicação dos pães. Espetacular. Não é? E o segundo, não menor do que o primeiro, Jesus anda sobre as águas. Cara, uma pessoa caminhar em cima da água, não é? Já é demais. Quando eu vejo, eu queria saber fazer aquilo. Quando eu vejo uma pessoa que joga aquela pedra e a pedra vai saltando assim, eu já fico impressionado com aquilo. Eu fico. Imagina você ver a pessoa andando em cima da água, não é? Então, quando você olha para isso, você fica impressionado. Eu ficaria, você também. Mas os outros 2, Jesus o pão da vida, muitos discípulos abandonam Jesus, estão relacionados às palavras de Jesus agora, e não os seus milagres. Então, o início do capítulo 6 mostra uma multidão que acompanhava Jesus. Olha o que diz esse versículo, o versículo 2. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Gente, o versículo é autoexplicativo. Eu nem precisava falar mais, não é? Então, a multidão que segue Jesus não o busca por uma fé genuína. Não é isso que as pessoas estavam interessadas. Essa multidão vê Jesus apenas como um operador de milagres. Alguém que pode ajudar nas necessidades imediatas. Estou com fome, me dá comida na hora. Estou doente, me dá a cura na hora. Estou endemoniado, expulso o demônio na hora. Olha que coisa. Ainda assim, Jesus é tão bom que, movido pela sua própria compaixão, ele alimentou toda aquela multidão e curou muitos doentes e enfermos. Se você ler o capítulo, vai estar dizendo isso. Então, no final daquele dia incrível, cheio de sinais maravilhosos, a multidão, sabe o que ela queria fazer com Jesus? Transformá-lo num popstar. Porque é o que diz o versículo. Olha o que diz o versículo 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. Veja que o profeta no texto está com um P maiúsculo. Eles estão entendendo que ele é uma divindade, ele é um homem extraordinário. É o cara. Esse é o cara. Então, quem trabalha muito e trabalha bem sempre atrai olhares. Eu estava ouvindo essa semana uma pregação do pastor Ricardo Agreste. Eu gosto muito de ouvir ele e recomendo a todos. Se você quer ouvir um bom pregador, dentro da Bíblia, centrado, um pregador muito contemporâneo, Ricardo Agreste. E ele falava na pregação que eu ouvi essa semana sobre isso. Quem trabalha muito e trabalha bem sempre atrai olhares. Pode perceber. Empresas querem levar para lá, não é? Pessoas que têm muita perspicácia, muito bom, muita expertise, né? Então essas pessoas, elas conseguem fácil vagas de trabalho, ou elas se desenvolvem muito. Os olhares são voltados para essas pessoas. Então é o que aconteceu com Jesus nessa situação aqui. Mas ele nos dá aqui uma lição quando ele mostra que ele não tinha nenhum interesse nesses holofotes e na fama desse mundo. Jesus não estava interessado nisso. Olha o versículo 15, logo a seguir. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. É muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, no fim daquele dia, os discípulos, eles entraram num barco por orientação do próprio Jesus e eles se dirigiram para uma cidade chamada Cafarnaum.
Mas uma tempestade veio sobre o mar e os discípulos ficaram super assustados, né? E aí Jesus surgiu, como eu já disse, andando sobre as águas, entrou no barco e acalmou a tempestade. Foi nesse episódio aqui que o Pedro andou sobre as águas. Interessante que isso está escrito em outro evangelho, no de Mateus. No evangelho de João só diz que Jesus andou sobre as águas. Ele nem cita que o Pedro tentou entrar lá. Vai ver que o João não colocou porque ele pensou assim, não vou escrever não, exibido demais, não vou querer colocar. E não escreveu no seu evangelho, não é? Aí no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, que não encontrou Jesus, não é? Eles souberam que os discípulos tinham passado para o outro lado, então agora eles entenderam que estava todo mundo para lá. O que eles fizeram? Pegaram embarcações, é o que a Bíblia conta, para ir para lá também, porque eles queriam mais de Jesus. Olha que coisa interessante. A multidão entra em embarcações para ir do outro lado da praia onde está Jesus. Então, como eu disse aqui para vocês, são duas partes muito diferentes de uma mesma história que a gente vê aqui. Primeiro, os grandes sinais, milagres, curas, multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas, né? Todo aquele espetáculo. Mas agora as coisas vão mudar. Jesus vai pregar um sermão intimidador. E a grande multidão vai ser confrontada. Então você imagina que as pessoas atravessaram para o outro lado da praia, esperando mais milagres e sinais e prodígios de Jesus. E quando eles chegam lá, eles são confrontados não mais por milagres, mas pela pregação. Os curiosos, eles serão expostos aqui, e os verdadeiros discípulos serão testados sobre as suas convicções a respeito do que pensam sobre quem Jesus realmente é. Quem realmente é Jesus? É agora que Jesus vai mostrar. Então eu queria mostrar isso para você agora, a partir do nosso texto. Olha que interessante. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o contraste que existe entre curiosidade e profundidade. Então, quando a multidão encontrou Jesus, ela estava movida pela curiosidade. E aí, a multidão faz 3 perguntas ao longo do capítulo. E é sobre isso que eu quero falar para você. A primeira pergunta está no versículo 25. Diz assim: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Então a multidão chamava Jesus de mestre, olha que interessante, mas ela não estava disposta a seguir os seus ensinamentos. Isso não é interessante? Eles estão chamando Jesus de professor. O que o professor faz? Ensina. Então o professor estava ali, ensinando, mas eles não estavam interessados no ensino do professor. Eles estavam interessados apenas nos seus milagres. E sabe qual foi a resposta de Jesus a eles? Está aí no texto, versículos 26 e 27. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Essa é a resposta de Jesus a essa primeira pergunta. A pergunta para a gente aqui agora é assim, olha, qual é o problema da fé firmada nos milagres? É que esse tipo de fé carrega o que eu chamo aqui de o perigo da deformação e não possui raízes profundas o suficiente diante das provações mais severas. É uma fé rasa, ela não vai longe. Quando as provações severas chegam, a pessoa esmorece, desanima. Então é como aquela multidão, não é? Muitas pessoas vão a Jesus não porque elas querem viver a fé verdadeira, que é resultado do relacionamento profundo com o Senhor, mas porque elas buscam um realizador de milagres. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte: é por isso que tem muito crente frustrado. Por que Deus nunca faz nada na minha vida? Por que eu continuo sempre do mesmo jeito? Por que tantos problemas? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Sabe por que tantos porquês? É porque não existe profundidade no relacionamento com Jesus. Porque essas pessoas acham que Jesus é um santo milagreiro, que vai atender o seu pedido agora, que Jesus é um garçom, que você chega ali e você pede. Não, garçom não, porque ainda você tem que aguardar chegar à sua mesa. Que acha que é um drive-thru igual do McDonald's ou do Burger King, que você passa aqui, faz o pedido, vai com o carro à frente e já recebe ali no próximo guichê. Então, esse é o grande problema.
Então a profundidade com Cristo leva ao equilíbrio em meio às adversidades. Então fica aqui a lição. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa vida, a nossa relação com Deus tem que ser profunda, a ponto de que não importam as circunstâncias, aquilo que acontecer em minha vida, eu estarei equilibrado, espiritualmente equilibrado, mesmo que a coisa esteja um verdadeiro caos, eu estou equilibrado, não porque eu sou masoquista, ninguém gosta de sofrer, mas porque eu entendo que Deus está no controle da situação. Então é por isso que em outro sermão Jesus deu um ensinamento, e a gente pode linkar isso, lá do Mateus 6, 31 a 33, eu sei que você conhece esse texto, a maioria de todos nós conhecemos, a maioria de nós conhecemos, mas vale a pena voltar nele. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Só um parênteses aqui, nessa série de mensagens eu quero usar a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, uma vez que a gente quer tornar Jesus mais conhecido, de uma maneira que todos nós possamos entender, eu optei nessa série usar essa versão, tá bom? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então a gente sabe esse texto quase que de cor, mas a gente não aplica isso na nossa vida, porque a vida com Deus requer, é o que Jesus está dizendo, profundidade. E a profundidade vai dizer o seguinte: se tiver muito tá bom, se tiver pouco tá bom também. Se eu puder comprar aquela roupa nova, muito bem. Se não der, eu vou passar o Natal com a velha mesmo. Está entendendo? Se a gente conseguir fazer aquela viagem esperada lá para o exterior, beleza, ótimo, maravilha. Se não der, a gente vai viajar para um lugar aqui no Brasil mesmo. Se não der, a gente vai em um lugar mais próximo. Se não der, a gente vai visitar um parente. Mas a satisfação em nós podermos estar confiados que em qualquer circunstância o Senhor está conosco. Então, se eu estou com saúde, eu estou feliz com Cristo. Se eu sou acometido por uma doença, a minha relação com Deus não pode ser afligida por isso, porque a minha profundidade, o meu relacionamento está estreito, está afinado com o Senhor. Eu volto a dizer aqui, viu gente, não é masoquismo, não é nada disso, Deus não tem nenhum interesse nisso, mas Deus quer que a gente compreenda que a nossa relação com Ele é muito mais do que apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, olha essa tela aí. Então, essa é a sua primeira prova de fé, é essa aqui, olha, como você vê Jesus? Então eu acho que essa é a pergunta para eu e você provarmos a nossa fé. Então você olha para dentro de você. Quando eu preparava essa mensagem, eu pensei assim: como que eu poderia então fazer a prova da minha própria fé? Pensando aqui no que estamos pregando, talvez respondendo a mim mesmo essa pergunta: como eu vejo Jesus? Como um curandeiro? Como aquele cara que vai me socorrer na hora do desespero? Eu nem lembro que ele existe, mas na hora que o calo aperta, aí é só sair pedindo oração desesperadamente? Ou eu tenho uma vida, um relacionamento afinado com o Senhor? Como é que isso funciona? Como você vê Jesus? Talvez essa seria a primeira maneira de você provar a sua fé. Então você vê Jesus como um curandeiro das suas doenças? Como alguém que vai resolver os seus problemas familiares? Como alguém que vai mudar da noite para o dia o seu temperamento? Se essa é a sua visão a respeito de Jesus, eu lamento dizer, mas você ainda não entendeu nada a respeito do relacionamento profundo que o Senhor deseja estabelecer com você. Bom, deixa eu falar agora sobre uma outra coisa, um outro antagonismo aqui, um outro paralelo. É o que eu chamo aí de obra e graça. Então, a segunda pergunta feita pela multidão a Jesus é uma pergunta muito interessante e tem a ver com isso aqui. Olha o que diz o versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Essa é a pergunta da multidão a Jesus. O que é que Deus quer que a gente faça? Porque Jesus falou assim: olha, vocês não fiquem correndo atrás da comida que perece e tal. Tá, e o que é que então, o que a gente tem que fazer? Então, numa outra versão, aparece assim, olha, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É a mesma pergunta, só que em outra versão bíblica. Então, Jesus tinha dito que era para eles trabalharem, pela comida que não se estraga. E eles queriam saber como se fazia esse tipo de trabalho. Jesus falou: olha, vocês têm que trabalhar pela comida que não se estraga. Que bom! E como que faz isso? E aí Jesus responde de forma surpreendente: o que é que Deus quer? Olha o versículo 29.
Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, esse é o grande diferencial do Evangelho de Jesus. Todas as religiões do mundo são como se fosse uma tentativa do ser humano de se achegar a Deus por meio de esforços, de méritos, de obras. Mas a salvação não depende de nós. A salvação depende de Jesus Cristo. Não há nada que você possa fazer. É Ele que faz tudo. Então, talvez seja exatamente aí que esteja o maior problema para que a gente possa confiar em Deus e entender a vontade de Deus. A gente é movido por como se fosse assim um sentimento de autojustiça, sabe? A gente quer declarar nossa crença por meio de um sentimento de autojustiça. Mas ela acontece quando simplesmente a gente se rende a Deus e aceitamos o senhorio dele sobre a nossa vida. Eu já não sei nem quantas vezes eu falei isso aqui, que a questão nossa não é o aceitar Jesus. Aceitar Jesus a maioria das pessoas aceita. A questão é aceitar o senhorio, o governo dele sobre a vida. Isso é diferente. Então, isso é tão complexo para nós, quanto era para aqueles ouvintes de Jesus naquele dia. E é daí que surge a terceira pergunta, que é o que eu chamo aí entre insatisfação e suficiência. Então, é daí que vem a terceira e última pergunta feita pela multidão a Jesus. Está nos versículos 30 e 31, diz assim: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Veja que ali o Senhor está com um S minúsculo, a NTLH, escolheu colocar dessa maneira, não está errado. É porque eles estão partindo do pressuposto de que eles não estão olhando Jesus como o Filho de Deus, mas apenas como um curandeiro que pode resolver o problema deles ali. O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. O que é que Deus quer que a gente faça? Eles repetem a pergunta. Está vendo que interessante? Interessante que eles conheciam as escrituras, porque eles citaram a história, citaram um texto do Antigo Testamento, lembrando a história de Moisés, como Deus enviava o maná sobre o povo no deserto. Então eles não haviam entendido, como talvez você também ainda não entendeu. Eles não queriam Jesus, eles queriam pão. Em outras palavras, eles não queriam ouvir a verdade e se satisfazerem na verdade. Eles queriam sinais e eles queriam agora. Então, como eles lembraram esse episódio aqui do maná no deserto, Jesus respondeu, reafirmando para eles que eles estavam corretos. Nota 10 para vocês, acertaram, é isso mesmo. Acertaram a história e acertaram o texto, arrasaram. Mas não havia sido Moisés, e essa é a ênfase de Jesus, quem havia alimentado o povo no deserto. Porque o verdadeiro pão do céu só pode ser concedido por Deus. Quem é que mandou o maná no deserto? O maná era como se fosse, se você nunca ouviu essa história na vida, e você é nosso visitante aqui, deixe-me dizer, o povo de Israel andava pelo deserto durante 40 anos, depois daquela história do Moisés, não é? Do eu sou o que sou. E aí então, quando eles peregrinavam pelo deserto, Deus fazia à tardezinha cair como se fosse uma neblina sobre eles, sobre o arraial de Israel. E isso caía ali na terra sobre eles como se fosse um trigo, como se fosse um algodão. E aquilo caía sobre eles, e eles recolhiam aquilo, e com aquilo eles faziam o seu alimento. E eles comeram isso durante muito tempo. Eles não precisavam trabalhar para ter isso. Deus mandava todos os dias. Tanto é verdade que nos finais de semana, no sábado, né, que era o dia sagrado, na sexta-feira, Deus mandava a porção dobrada, para que eles não tivessem que recolher. Então eles recolhiam para os outros dias. Algumas pessoas insatisfeitas, a história conta que guardavam o maná para o dia seguinte. Vai que Deus não manda amanhã, né? E aí o seguro morreu de velho, não é? Aí eles pegavam e guardavam para outro dia. E a Bíblia diz que quando eles iam olhar, aquilo estava estragado no dia seguinte. Aquilo só tinha, a validade era de 24 horas, não é? Muito interessante isso, porque Deus provia o alimento. Mas aí o texto está mostrando exatamente isso. Jesus está confirmando com eles, sim, o alimento vinha de Deus. Não era Moisés que mandava. Moisés era o líder do povo, mas quem mandava o pão do céu era Deus. Então o pão que Moisés deu era apenas um símbolo, e é isso que Jesus vai dizer, do pão verdadeiro, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A Bíblia é um livro completo, a sua história se completa. Olha o que é que diz os versículos 32 e 33. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Essa é a resposta de Jesus a eles. Então, quando Deus mandava o maná do céu no deserto, todos os dias eles deveriam recolher apenas o necessário, porque no dia seguinte Deus daria novamente. O que isso significa para nós? Olha essa tela aí. Quando nós entendemos que é Deus quem nos dá, não precisamos nos preocupar com o amanhã. O seu suprimento é o bastante para cada dia. Portanto, a insatisfação é a prova da incapacidade de confiar na provisão de Deus. Então, a nossa fé passa por esse nível, este processo importante. Nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque Deus vai suprir a cada dia. Então, a insatisfação é a prova da incapacidade que nós temos de confiar na provisão de Deus. O Jerry Bridges, um escritor de um livro chamado Pecados Intocáveis, ele vai falar que isso é um pecado também, porque a gente acha que não é pecado, mas ele vai mostrar biblicamente que isso também é uma forma de pecado. Então talvez esteja faltando fé para que você saia desse nível, sabe assim, que você saia do nível da multidão curiosa e imediatista para dar um novo passo e se tornar um discípulo confiante e dependente de Deus. Sabe assim, você subir um degrau? Talvez está faltando isso para você. Bom, mas aí agora vem a grande afirmação de Jesus, que é o pão da vida. Então é possível que nós tenhamos chegado até aqui e você ainda não tenha entendido. Eu entendo, porque isso aqui não é uma coisa tão simples. Eu também pelejei para entender isso aqui, acredite. Os judeus daquele dia também não tinham entendido isso aqui. E Jesus é muito bondoso e paciente para continuar explicando. E aí, diante das respostas de Jesus, e ainda aqui sem entender a profundidade dessas palavras ditas por Jesus, eles fizeram o pedido que continua sendo feito pela maioria das pessoas que ainda se aproximam dele. É o que você lê no versículo 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Será que eles entenderam? O pedido deles é semelhante ao da mulher samaritana. Lembra dela? Que estava cansada de buscar água no poço todos os dias? João 4,15. Está escrito lá assim, olha: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar a água. Eu pergunto a vocês, a multidão entendeu? Não entendeu. A mulher samaritana havia entendido até aqui? Não tinha entendido. As pessoas não estavam entendendo para onde Jesus estava desafiando que elas fossem. Então, não é o pão físico, não é a água física, assim como não é a casa, não é o carro, não é o emprego, não é a estabilidade financeira. Jesus está dizendo que as coisas desse mundo não podem satisfazer plenamente. A gente vai correr todo dia atrás das coisas, não é verdade? Você está correndo atrás de coisas, hoje, agora. Amanhã no seu trabalho, quando você levantar, você vai começar a correr atrás de alguma coisa. Nós corremos o tempo todo atrás das coisas. Então nada que você jogue para dentro do seu coração o satisfará completamente. Pode adquirir o que você quiser, pode ir até onde você quiser, pode conquistar o máximo que você quiser. Você nunca estará plenamente satisfeito nesse mundo. Eu tenho a convicção do que eu estou falando. Não porque eu sou bom e porque eu sei, é porque Jesus está mostrando isso aqui. Então, nós temos objetivos na vida, eu sei que você tem, e a gente tem que ter mesmo. Mas saiba que você nunca será plenamente, você nunca estará completo. Essas coisas todas, elas alimentam o corpo, mas elas oferecem um conforto momentâneo. Elas não são capazes de produzir em nós paz genuína, paz absoluta. Não é? Quando a gente fala assim, e aí, está tudo em paz? A gente fala, tudo em paz. Está mesmo. Quando a gente fala assim, e aí, tudo bem? A gente fala, tudo bem. É a resposta rápida para não continuar a conversa. Isso é bem curitibano, hein? Aí você fala assim, tudo bem. Não está tudo bem. Tudo bem
É a mesma coisa que falar que Jesus é tudo, é a mesma coisa, não é? Ele não é nada nesse aspecto. E não está tudo bem. Então Jesus faz a aberta declaração. Olha aí o texto. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é tudo de que o coração humano necessita. Jesus se deu para que as pessoas agora possam viver por meio dele. Jesus usa a imagem do pão para se referir ao que sustenta a vida física das pessoas. Então, comer é uma necessidade física básica. A gente precisa do alimento para a gente viver bem. Comer também é um deleite, é algo prazeroso. E Deus é tão criativo, tão maravilhoso, que além dele criar uma infinidade de gêneros alimentícios, ele ainda colocou diferentes sabores e cores nos alimentos. E mais do que isso, ele nos deu a capacidade criativa de juntar esses alimentos e formar novos alimentos mais gostosos ainda, não é? E mais do que isso, ele deu para cada um de nós um paladar diferente, para a gente desfrutar disso. Eu sempre falo que essa é uma das coisas mais extraordinárias que Deus já fez. Na minha visão, eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis que Deus bolou em toda a sua criação, não é? Como é extraordinário o comer, não é? Como é bom a gente comer, né? Está todo mundo já pensando em sair daqui, né? Mas é exatamente isso, o prazer, a alegria, os sabores, a explosão de sabores. Isso é uma bênção de Deus. Não é? Lembra que na época do Covid, que as pessoas perderam o paladar? Era uma das primeiras queixas que as pessoas diziam. Eu comi, mas não senti o paladar, não senti gosto de nada. Comi o churrasco, eu comi um ovo, era a mesma coisa. O gosto era o mesmo para mim, não é? Só a textura que era diferente, mas o gosto não era a mesma coisa que comer um pedaço de bucha, né? Não fazia a menor diferença, não é? Então, é horrível. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é maravilhoso. Mas apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, apesar de tudo isso ser tão extraordinário, a nossa fome física sempre voltará. Talvez você está com fome agora, não é? Então lembre-se de que ainda que Jesus tenha multiplicado pães e peixes e tenha alimentado aquela imensa multidão, certamente horas depois, todas aquelas pessoas estariam novamente procurando o que comer. Saindo dali daquele dia, a Bíblia não conta, mas poderia estar escrito, saindo dali, todos foram ao supermercado. Né? Não teria mentira nenhuma nesse texto. Então não é apenas o corpo que precisa de alimento, mas também o espírito. E só há um pão capaz de saciar a fome interior: o pão da vida, o pão que desceu do céu, e é Jesus. Assim como aquele maná foi enviado por Deus, agora Jesus é o pão do céu que desce para saciar a fome da multidão, absolutamente. Então o pão que desceu do céu, e é Jesus, o nosso Senhor, é nele que nós devemos encontrar toda a satisfação e toda a significância da nossa vida. Amém? Eu quero concluir essa palavra convidando você a refletir com fé nas palavras seguintes de Jesus para aquelas pessoas que o ouviam. E eu quero mostrar isso através do texto. Olha o que é que diz João capítulo 6, versículos 37 a 40. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Sabe o que está aqui nesse texto? O plano da salvação. Sabe o que está aqui nesse texto? A plena vida. Nesse texto está expresso o tipo de vida que Deus está nos convidando a viver. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se vocês praticarem essa vida, vocês terão sucesso espiritual, vocês terão intimidade com Deus, vocês não sentirão falta de nada, vocês desenvolverão e desfrutarão da intimidade do Senhor. É como se ele dissesse assim: este é o segredo para viver.
Então, existe muito nesse texto para ser explorado e a gente poderia fazer isso. Mas eu acho que até aqui a gente consegue compreender que Jesus não quer que nós fiquemos apenas atrás daquilo que Ele pode nos dar. Pare com isso. Pare com isso. Jesus está convidando você para uma vida de intimidade com Ele. Ninguém gosta de se sentir usado, nem Jesus. Então, pare com essa ideia de que imediatista, que Jesus vai atender você e agora. Jesus sempre trabalha em nosso favor. Então, é a gente estar afinado com Ele para entender o que Ele está fazendo, o seu processo que está acontecendo no mundo e na nossa vida. Jesus está convidando você para uma vida de intimidade com Ele. Jesus não quer discípulos temporários, mas Jesus quer gente disposta a andar com Ele. Amém? É possível que você tenha sentimentos, desejos, convicções, resoluções e até sofrimentos na vida religiosa. E agora escute isso. E ainda assim, não tenha experimentado da graça salvadora de Jesus. Talvez você está passando por aflições, provações, uma experiência religiosa, mas você não tem a experiência da graça salvadora de Jesus operando na sua vida. Eu nem estou dizendo aqui que você não é salvo, não é isso. Mas é a experiência da graça salvadora, essa intervenção de Jesus na nossa vida, sem merecimento algum, fazendo em nosso favor, apenas porque Ele nos ama. E a gente poder compreender isso, que não é um relacionamento de troca, mas é o favor dEle, o seu amor estendido a nós, e isso nos basta. As maiores bênçãos de Deus sobre nós começam a acontecer quando finalmente a gente entende que a gente está falido espiritualmente e que a gente precisa confessar os nossos pecados e nos voltar para o Senhor como a única fonte de esperança e salvação. Então, quando a gente reconhece isso, a gente está muito bem. É por isso que muitas pessoas que aceitam Jesus no começo da jornada cristã estão empolgadíssimos, porque é aquele momento que eles estão derrubados na presença de Deus, que nem o filho pródigo que eu preguei domingo passado e retrasado, e o outro também, não é? Então é aquela sensação de eu estou na miséria, eu estou acabado. Então essa sensação faz com que ele dependa totalmente do Pai. O novo convertido é assim, ele está empolgado, ele ora bastante, ele lê a Bíblia, ele se dedica, ele não tem vergonha de contar para os outros, ele quer a oportunidade de servir na igreja, ele fica no pé do pastor, ele fica no pé dos líderes, ele fica ouvindo a pregação de olho arregalado. O novo convertido, aquele que converteu mesmo, ele está assim. Mas o que acontece ao longo do tempo? A pessoa vai esfriando, está vendo? Então talvez seja isso que a gente precise pensar aqui, nessa relação de como a graça se opera na nossa vida. Bom, é claro que esse ensinamento de Jesus causou um alvoroço e causou oposição no coração daquelas pessoas, porque eles queriam o imediatismo, que o Evangelho de Jesus nunca ensinou, nunca ofereceu. Isso ainda continua acontecendo nos nossos dias, porque muitos corações ainda estão endurecidos para ouvir e obedecer as palavras de Jesus. Então, no final desse capítulo, Jesus perguntou para os seus discípulos mais próximos: será que vocês também querem ir embora? Então eu quero encerrar a minha pregação aqui com a reflexão de que essa pergunta também está sendo feita a você hoje. Jesus está perguntando: será que você também não quer ir embora? Depois de você ouvir tudo isso e ver que o caminho realmente é estreito, que a porta é apertada, que as dificuldades virão, então vocês não querem ir embora? É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, é agora, a sua chance é essa. Então eu não gostaria que você fizesse isso. Eu espero que a sua resposta seja a mesma dada por Pedro. E eu gostaria que você e eu ficássemos com essa resposta, que está no versículo 69. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Seria bom se a gente dissesse assim: Senhor, olha, tudo que eu puder conquistar nessa vida, nada é superior ao Senhor na minha vida. Tudo que eu puder fazer,
nada é superior. Então talvez, deixa eu falar tudo isso aqui de um outro jeito. Talvez você está vivendo assim, sabe? Eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu gostaria até de servir, mas eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer. E a nossa proposta nunca é de que você abandone o seu trabalho e as tantas coisas que você tem que fazer. Você é um homem, uma mulher, você tem dignidade, você tem respeito pelo seu trabalho e é assim que tem que ser. Mas Jesus não está sugerindo isso. Jesus está dizendo assim: eu quero ser o primeiro na vida de vocês. Porque no fim de tudo, por melhor e mais que você conquiste aqui, vai ficar tudo aqui. Só eu tenho palavras de vida eterna. Só o que eu falo, só o que eu ofereço vai ser eterno. Você quer ficar com o temporário ou você quer ficar com o eterno? Então esse é o desafio de Jesus para nós. Jesus é o único que satisfaz a nossa alma. Jesus acaba com a nossa fome espiritual. Nele nós encontramos toda a satisfação. E Ele nos dá forças para prosseguirmos nesse mundo até entrarmos na glória eterna. É uma jornada, portanto. Então, as coisas desse mundo, elas podem até suprir a gente por algum tempo, mas acredite no que eu estou falando, isso será insuficiente. Você nunca estará plenamente satisfeito nesse mundo. Então, a nossa necessidade, esse propósito, esse entendimento do propósito, essa significância, é a carência espiritual que nós temos do nosso Deus. Mas quem se alimenta de Cristo, esse tem vida eterna. E esse nunca mais terá fome. Eu quero, portanto, desafiar você nessa noite a lançar-se no Senhor, na confiança do Senhor. E dizer a Ele: Senhor, eu não quero mais dar nenhuma desculpa para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Sabe assim, olha, chega de conversa fiada. Chega de colocar um monte de desculpas. Chega de falar que eu sou muito ocupado. Todo mundo é muito ocupado. Mas o Senhor é o pão que me alimenta. Se eu não estivesse com o Senhor, ou se o Senhor não estivesse comigo, nada disso, absolutamente nada, teria proveito. Então que a gente possa estar confiado na palavra do Senhor. Ele é o pão da vida. Quem se alimenta dele nunca tem fome. E quem bebe da água que Ele oferece, jamais terá sede. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Uma canção que já cantamos tanto aqui na nossa igreja.